Olá pessoal, estamos iniciando a matéria de prática e teoria de projetos. Essa matéria, que tem uma carga horária de 80 horas, nós vamos estudar tanto a prática como a teoria dos projetos. Tá? Nós vamos dividir essa matéria em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar os dispositivos programáveis, né? Vamos separar aí 40 horas para a parte de dispositivos programáveis, ficando então 40 horas para a parte de projeto. Tá? Na parte de dispositivos programáveis, nós vamos estudar a plataforma Arduino. Tá? O Arduino, que é muito utilizado hoje em dia, é uma das ferramentas mais importantes que nós temos em termos de prototipagem, né? Ele tem a vantagem que ele te ajuda muito, né, na inserção em termos de programação. E depois, né, nas outras 40 horas, nós vamos fazer projetos envolvendo Arduino. Tá? E aí a ideia é de fazer 2 projetos utilizando a ferramenta Arduino. Tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar, já começar a falar sobre o Arduino durante 40 horas, e aí depois, bem compreendido a parte de Arduino, a gente muda aí para projeto. Certo? Bom, então, né, a gente vai separar nessas duas partes, né? É importante que você busque, ao longo das aulas, entender bem, compreender bem o funcionamento, né? Como cada coisa vai estar funcionando, tá? Em termos de aplicação prática, já pensando que você vai precisar fazer um projeto utilizando essa ferramenta. Bom, antes de falar do Arduino propriamente dito, né, eu quero trazer para vocês alguns conceitos, né, relacionados à computação física, tá? Falando também sobre hardware aberto, falar sobre software livre, tá? Que são conceitos aí que têm relação com o Arduino. Aliás, o Arduino ele se baseia nessas ferramentas de software livre, hardware aberto, né? Para que a gente possa ter uma compreensão onde está inserido o Arduino, né? De onde ele surge, né? Da onde que ele vai estar baseado em quais ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho do processing e do rearing também, que são bases aí para o Arduino, até a gente entrar no próprio Arduino e falar do Arduino como plataforma. Tá? Não gosto de falar do Arduino como um programa, uma ferramenta de programação, e sim como uma plataforma, e é isso que ele é, certo? Então a ideia é te dar essa ideia geral, né, sobre o Arduino. Então na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que o Arduino representa nesse cenário inicial, e também falar um pouco sobre o surgimento do projeto Arduino, que é realmente o projeto Arduino, certo? E antes vamos então falar dos conceitos aí de programação, de software livre e também de hardware aberto, certo? Também quero falar com vocês sobre computação física, tá? Então isso tudo é a ideia, né, da gente criar uma plataforma antes da gente sair programando, né? E é importante que você conheça bem cada coisa antes da gente começar a falar de programação. Então tá aí, a gente vai começar, né, primeiro com essas aulas de Arduino, e depois a gente migra para as aulas de projeto, tá bom? Bom, então começando, né, nós vamos começar falando sobre a computação física. Então a computação física, ela vai ser o sistema interativo físico que utiliza software e hardware que integrados podem sentir e responder ao mundo analógico. E é interessante esse conceito porque ele faz menção a dotes, né, que são humanos, características que são humanas.
Por exemplo, o ser humano ele é composto dos seus sentidos e a eletrônica ela tenta copiar esses sentidos humanos. Por exemplo, a visão. A visão humana ela é copiada pela eletrônica através do sistema de câmera, né? E também outros sensores, né? Então, os nossos sensores, visão, audição, tato, o que para nós são sentidos, né? Na eletrônica, isso são sensores. Então, você tem uma série de sensores que vão realmente estar copiando o corpo humano, né? E o objetivo disso é interagir com o mundo analógico. Então, quando a gente fala de computação física, nós estamos justamente falando disso, né? A computação física ela é uma estrutura criativa para a compreensão da relação entre os seres humanos e o mundo. Então, o objetivo da computação humana é justamente colocar o ser humano e o mundo digital lado a lado, né? É fazer com que os dois consigam interagir entre si. Então, essa estrutura criativa para você compreender a relação entre os seres humanos e o mundo digital, né? Isso é a base da computação física, né? E aí ele vai englobar os sistemas inteligentes de controle de tráfego de automóveis, por exemplo, né? Ele vai englobar os processos de automatização em fábricas, em residências, e aí esse é o grande foco da nossa matéria, né? Como que essa interatividade que acontece entre os processos de automatização dentro das fábricas, esteiras, sensores que fazem leituras automatizadas, isso aciona motores, dispositivos de maneira geral. Nas residências, você vai lá, acende a luz batendo palma, né? Você consegue programar, né, para você ligar um aquecedor determinada hora, você realmente fazer uma fechadura digital. Então isso tudo está muito relacionado com a eletrotécnica. E o técnico em eletrotécnica ele não pode desprezar essa parte, né, da sua área. Então, essa computação física ela é extremamente importante. E aí, né, dentro dessa computação física, nós temos então os dispositivos programáveis, né, que é a inteligência disso tudo. Então, tudo bem, eu sentir, né, que alguém tocou um determinado botão, que alguém acionou um botão, que alguém passou por um determinado sensor, que alguém bateu palma e um sensor captou essa palma. Mas o que eu vou fazer com essa informação, né? O que eu vou acionar? Então você tem aí um elo entre aquilo que está sendo captado pelos sensores e aquilo que vai oferecer uma resposta. Você precisa de um sistema inteligente no meio disso que vai falar, opa, vou pegar isso daqui, com isso eu vou acionar isso. Isso é computação física. É isso que a gente... essa é a nossa preocupação, né, como técnico, né, é entender essa interação. Isso é muito diferente do que acontecia há décadas atrás, né? Antigamente você só tinha os meios físicos, era tudo físico. Embora você tenha a parte elétrica, você não tinha essa parte digital. Então você tinha aquela coisa seca, você liga um fio de um ponto ao outro e acabou. Hoje não, você no meio desses pontos você tem lá um sistema inteligente. Esse sistema inteligente ele é controlado então pela computação física. Então quando você pega um microcontrolador e faz uma programação para ele para realizar alguma coisa, você está aplicando a computação física. Quando você pega uma placa de Arduino, realiza um programa, faz um programa para que essa placa desempenhe algumas funções, isso também você está aplicando a computação física.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, continuando a falar sobre computação, né? Vamos continuar falando sobre hardware, né? Vamos focar mais o hardware agora, mas existe um conceito, eu não sei se você já ouviu falar, que é o conceito de hardware livre, ou do inglês Open Source Hardware. O conceito de hardware livre, né, é o conceito de você ter dispositivos físicos de tecnologia concebidos e oferecidos pelo movimento de designer aberto. O designer aberto, ele é uma cultura, né? É uma cultura em que você vai desenvolver um determinado hardware, né? E esse hardware ele está liberado para quem quer copiar, fabricar, né? Ele disponibiliza os desenhos, tanto os mecânicos quanto os eletrônicos, os elétricos, lista de material. Então imagine você, quando eu falo, hoje em dia se tem uma preocupação muito grande com o segredo industrial, né? Então quem desenvolve um determinado produto não quer que o seu concorrente saiba como esse produto, qual que é esse projeto, né? Quer esconder isso do seu concorrente para que ele não seja copiado. Quando eu falo de Open Source Hardware, ou seja, software aberto, eu estou dizendo justamente o contrário. Existe uma linha, existe um movimento, que é o movimento de designer aberto. Esse movimento de designer aberto, ele faz justamente o contrário. Ele disponibiliza para todos aqueles que desejam copiar, né, modificar, né, um determinado hardware. Bom, pode parecer estranho, né? Porque você pensa assim, poxa, mas por que a pessoa ela vai desenvolver algo para alguém ir lá e copiar, né? Esse é justamente o movimento designer aberto. Diferentemente de quando você quer manter uma patente, quando você quer manter uma estrutura, esse movimento ele quer justamente multiplicar para que cada um possa contribuir um pouco com o avanço de uma determinada tecnologia. E por que eu estou falando de Open Source Hardware? Porque eu estou falando de hardware aberto, dessa tecnologia de que você disponibiliza para todo mundo como foi feito o seu produto. Porque o projeto Arduino ele é desenvolvido justamente com essa mentalidade do Open Source Hardware, de hardware aberto. Quando a gente fala de hardware, a gente está falando da estrutura física, estou falando da placa, dos componentes eletrônicos e tudo mais. Então o Arduino, o projeto do Arduino, ele é oferecido justamente em cima de você ter um hardware livre. Então, olha, está aqui, esse é o esquema elétrico da minha placa, esses são os componentes que eu utilizo, pode fabricar, pode desenvolver, que assim que isso vai ser disponibilizado. Então é diferente daquele medo, né? Meu projeto vai ser copiado. Não, pelo contrário. O movimento de de hardware aberto, ele é um movimento que ele visa justamente fazer uma disseminação, né, para que todos tenham acesso daquilo que foi desenvolvido. Também com o objetivo de modificar, também com o objetivo de melhorar. Tá? Então, talvez pareça um pouco estranho, né? Mas é justamente essa a ideia do Open Source Hardware. Em contrapartida, nós temos a mesma coisa, né, também para software. Então, da mesma forma que existe o hardware livre, existe também o conceito de software livre. Hoje, quando você compra um notebook, e esse notebook ele vem com Windows, né, pode ter certeza, você está pagando não só
o notebook em si, a parte física, né? Por exemplo, da Samsung, da Dell, mas também você está pagando o software, né? Se esse notebook estiver, por exemplo, com o software da Microsoft, veio com o Windows, você também está pagando pelo Windows. Por quê? Porque o Windows ele não é um software livre, ele é um software pago. Então, o contrário do software livre é o software pago. Então, o Windows ele é um software pago. O software livre ele é o software distribuído juntamente com seu código-fonte e é liberado sobre os termos que garantem aos usuários a liberdade de estudar, adaptar, modificar e distribuir o software. Então aqui eu falei, com relação a software livre, aquele software que é gratuito, mas não só isso. O software livre, ele também permite que você possa adaptar esse software à sua necessidade, modificar esse software de acordo com o que você deseja e, a partir daí, criar uma nova versão. Então, isso é software livre. E por que estamos falando também do software livre? Porque a plataforma Arduino ela é uma plataforma que você utiliza a partir também de um software livre. Ou seja, você consegue modificar, você consegue alterar a própria estrutura, né, do aplicativo, né, do Arduino. Então, o software livre ele é desenvolvido em colaboração entre os programadores, né, muitas vezes voluntários, né, porque é livre, você não tem direito autoral, né, sobre ele. É como um projeto de desenvolvimento de software open source. O termo open source, open vem de aberto e source de fonte, então seria uma fonte aberta, seja ela para hardware, né? A gente fala hardware open source ou software open source. Então quando a gente se refere ao software, a gente está se referindo à parte lógica, né? A parte que você não pega, né? O hardware é aquilo que você pega. Então, ainda sobre o software livre, né, um software ele tem que, para que eu possa falar que ele é um software livre, ele tem que atender a 4 requisitos. Vamos a eles. Eu tenho que ter liberdade para executar o programa para qualquer propósito, ou seja, eu posso usar ele para aquilo que eu quiser. Eu tenho que ter a liberdade de estudar o software da maneira que eu bem entender. E eu tenho que ter a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo. Então, eu posso pegar esse software, modificar ele e redistribuir cópias com as melhorias que eu fiz, por exemplo. Tá? E em quarto lugar, né, eu tenho que ter a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, dessa forma, esse é o conceito, né, geral do software livre. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com ele, eu posso distribuir do jeito que ele está, eu posso redistribuir do jeito que eu peguei de outra pessoa, eu posso modificar e enviar. A palavra-chave, né, de software livre é liberdade. Né? Se tem a liberdade para fazer o que você bem entende, né, com o propósito que você deseja. Os usuários do software livre, né, eles são livres porque eles não precisam pedir a permissão. Ele não está vinculado à licença de propriedade. Né? Então, por exemplo, a licença de propriedade do Windows pertence à empresa Microsoft. Ela pode até te liberar uma cópia, né, gratuitamente. Ela pode até liberar que você faça uma modificação, mas, mesmo assim, o fato dele ser gratuito não significa que ele é livre. Por quê? Porque para você fazer isso com o software do Windows, por exemplo, você precisa pedir autorização, você precisa pedir permissão. E no caso do software livre, isso não é necessário. Isso já está, quando você já manipula um software livre, você já sabe que
isso já está no pacote, você já pode utilizá-lo da forma que você bem entende. E é lógico, né, que a participação de empresas no sistema de software livre ela é fundamental, né, porque essas empresas que vão viabilizar o aumento no desenvolvimento, na implantação e no uso do software livre. Um software que é livre de sistema operacional é o Linux. Algumas versões do Linux, né, como sistema operacional, são livres. Né? Por que algumas? Porque assim, gratuito todas são, mas aquelas que você pode modificar e usar da maneira que bem entende, são apenas algumas versões do Linux. Tá? Então, isso, pessoal, é software livre. É importante que você tenha bem esse entendimento. Talvez sejam dois conceitos novos que você não esteja acostumado. O hardware que não tem licença e o software que também não tem licença. Um belo exemplo de software livre, de plataforma para software livre, é uma linguagem de programação chamada Writing. Né? O Writing é interessante porque ela é uma linguagem de programação que ela, além de ser livre, né, ela permite que você escreva os programas para controlar aparelhos conectados a ele. Né? E dessa maneira você consegue trocar a experiência do usuário, né, entre o usuário e o meio físico. Né? Então essa foi uma das primeiras linguagens de programação voltadas para você fazer o controle de dispositivos. Né? Não foi o Arduino, a parte de controle, de interface entre programação e eletrônica não surgiu do Arduino. Começou com duas linguagens de programação. Uma é o Writing, né, que tem essa habilidade, né, e a ideia do Writing era que com apenas algumas linhas, né, de programação eu consiga, por exemplo, controlar o acendimento de uma luz, né, de uma lâmpada, né, consigo fazer acender ou apagar um determinado ponto de luz. Então, além de ser livre, ele já trazia esse conceito de facilidade de programação. Né? E isso é importante, porque quanto mais fácil, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão se interessar por isso. E na prática, né, o Writing ele era uma linguagem baseada, né, muito parecida com a linguagem C, né, com a linguagem C++. A linguagem, além da linguagem Writing, nós tínhamos a Processing. A Processing, olha, essa aqui seria mais ou menos a cara, né, de uma tela de programação Processing, aqui um pequeno programa em Processing. E o Processing também era uma linguagem de programação que permitia você escrever programas para você controlar também aparelhos conectados a ele, também interagir com a experiência do usuário através do mundo físico. Então o Processing, da mesma forma que o Writing, né, permitia com que você fizesse esse tipo de programação. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Writing e o Processing são a base da linguagem de programação do Arduino, da plataforma Arduino. Né? Foi feita modificação, né? Isso que é software livre. Eu pego duas outras linguagens de programação, junto as duas e das duas eu crio uma plataforma. Essa plataforma ela vai ter um software livre e também vai ter um hardware livre. Né? E esse é o projeto Arduino. Então, voltando aqui no Processing, né? Ele vai ser um ambiente de desenvolvimento integrado, que a gente chama de IDE, e é o local onde você vai fazer o programa. E ele é construído para programação voltada também para sistemas eletrônicos. Então é isso que tem em comum. Se você pegar a linguagem C, por exemplo, a linguagem C é uma linguagem ampla para você fazer software, né, para você realizar várias coisas. Agora, o Processing e o Writing, eles são voltados para para programar sistemas eletrônicos. O Processing foi
iniciado em 2001, é tudo um pouco recente, né? Por Casey Reas e Ben Fry, né? Esses dois que começaram a ideia do processing. E o objetivo do processing é ser uma ferramenta para não programadores, né? E a ideia era iniciar esses não programadores em programação, através de um retorno visual, né? De maneira que você consiga ver aquilo que você está programando. Então perceba, né? Além da relação com sistemas eletrônicos, essas duas linguagens de programação, elas tinham o objetivo de trazer simplicidade, de trazer uma certa... se você quer fazer uma programação para não programadores, você está tentando trazer algo, né, mais mastigado, mais atrativo para aqueles que não têm conhecimento na área. E aí então está aí a plataforma, né, do processing, que também é parecida com a do Whirring. Então, pessoal, o que dizer, né? A partir dessas duas linguagens de programação, Whirring e Processing, nós tínhamos a característica de ser livre, né, de ser um software open source, e essa característica ela se estendia a justamente o fato de você poder ter uma simplicidade, uma simplificação na forma de programar, né? Então aquela coisa de você precisar de 30 linhas de programação, 10 comandos para fazer uma lâmpada acender por 5 segundos e apagar, né? Quando passa uma pessoa na frente. Isso não é viável, né? Principalmente por quê? Porque a maior parte das pessoas que vão utilizar essa linguagem de programação não são da área de programação, não são da área de informática, elas são da área de eletrônica, de eletrotécnica. Então, por isso a ideia do Whirring e do Processing de simplificar isso de maneira geral, para que isso acabe se tornando mais fácil e mais acessível. E, enfim, né, chegamos a mistura disso, né, acabou se tornando o projeto Arduino. No projeto Arduino, nós vamos entender de que, quando eu falo Arduino, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a placa, a software. Na verdade, Arduino é uma plataforma de eletrônica aberta para a criação de protótipos baseados em software e hardware livre. Então tá aí porque que nós começamos a nossa aula falando de hardware livre e software livre, porque o Arduino ele é uma plataforma de eletrônica aberta para a criação de protótipos baseada em software e hardware livre. Então, assim, importante 3 coisas que tem relação com o Arduino: hardware livre, software livre e protótipo. Então, quando eu falo hardware livre, é que a placa do Arduino, né, as placas do Arduino, porque nós temos vários tipos de placa, elas têm, você consegue saber a pinagem, lista de material, o desenho da placa, o layout, o esquema elétrico, isso é tudo disponibilizado, tá? Você consegue ter acesso a tudo isso. O software, você tem acesso ao código-fonte do próprio aplicativo do Arduino, para que você possa também fazer a programação de acordo com o que você deseja. A característica do Arduino é o fato dele ser flexível e fácil de usar. Só voltando que eu esqueci de falar a respeito de protótipo. A plataforma Arduino ela é uma plataforma muito usada para protótipos. E quando a gente fala de protótipo, nós estamos falando por que protótipo e não produto, né? O protótipo seria um ensaio daquilo que vai vir a ser um determinado produto. Então, por que ele é usado para protótipo e não para produto?
porque ele é livre. Então você tem acesso, justamente, dificilmente você vai encontrar um produto, né, em que você vai abrir esse produto e dentro dele vai ter uma placa de Arduino. Por quê? Porque o projeto daquilo é aberto. Então qualquer um teria acesso ao seu hardware e também ao seu software. Então não faz sentido você criar um produto que você quer que o seu concorrente não tenha acesso à forma com que ele foi desenvolvido, né? E se você faz isso utilizando plataformas livres. Agora, o Arduino cada vez mais ele é utilizado como protótipo antes da etapa antes de você chegar no produto. Agora, então por que estudar se isso nunca vou ter um produto que vai ter uma placa de Arduino? Bom, na eletrotécnica, né, o ponto em questão é que o Arduino ele tem sido cada vez mais utilizado na automação residencial, na automação industrial. E assim, entender e aprender sobre o Arduino é extremamente importante para que você possa fazer parte disso como técnico em eletrotécnica. Então, tem muita gente ganhando dinheiro e desenvolvendo projetos e implementando esses projetos, instalando esses projetos, e a pessoa faz lá um controle de iluminação utilizando o Arduino, né? A pessoa consegue fazer temporizadores utilizando o Arduino. Existe até projetos de fechadura eletrônica, projetos, enfim, é ilimitado. A quantidade de projeto na parte elétrica que você consegue fazer e controlar usando Arduino, né, basta você ver aí as feiras de eletrônica, né, os TCCs, você consegue ver uma variedade muito grande de projetos utilizando Arduino, tanto projetos mais robustos, que envolvem uma corrente elétrica mais alta, uma mecânica mais parruda, como também projetos mais sensíveis, como braços mecatrônicos e tudo mais. Então, assim, é ilimitado, né? A aplicação do Arduino ela é praticamente ilimitada. Bom, então ela é fácil, né, de usar e ela é flexível, né? Você consegue modificar ela de acordo com a sua necessidade. Ela foi desenvolvida, né, para pessoas que trabalham com projetos, né, para projetistas, para designers, para hobbyistas, qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos relacionados com eletrônica. Tá? Tanto é que tem muita gente que não é da área de eletrônica, de eletrotécnica, de mecatrônica, que estuda, né, e se interessa e consegue acompanhar os projetos relacionados a Arduino, mesmo sem de repente saber o que é corrente elétrica. Então está aí essa facilidade do próprio Arduino. O Arduino ele pode captar informação do ambiente através dos seus pinos de entrada, e na próxima aula a gente vai estudar o que é entrada, o que é saída, o que é processamento de sinal, o que é conversor AD, a gente vai dar uma geral nessa parte, tá? Mas ele consegue captar através dos pinos de entrada, né? Através de sensores, né? Você coloca um sensor, você tem lá um pino de entrada do Arduino, e aí ele pode atuar, por exemplo, no ambiente controlando luzes, motores, entre outros elementos, né? Então, você consegue programar, por exemplo, as portas do Arduino, tanto como entrada quanto saída, né? Então ele tem lá 16 portas. Você pode ter 16 entradas ou 16 saídas, ou 8 entradas e 8 saídas, enfim. Você pode escolher da maneira com que você quer que aquela porta ela trabalhe. Tá? Então, essa flexibilidade que a gente fala aí no uso do Arduino. E a atuação para controle de sistemas, né? Você tem aí uma imensidão. Né? Você pode ter aplicação na área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, engenharia agronômica, né? A parte musical, né? O pessoal utiliza muito também Arduino na parte de música, né, para desenvolver sonoridades, moda e outras tantas. Então, como eu falei, você tem aí um range muito grande, né, onde você acaba utilizando o Arduino.
O microcontrolador da placa Arduino, ele vai ser programado. Então aqui a gente já vê nessa plaquinha. Essa aqui é uma plaquinha de Arduino Uno. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais em cada um desses componentes aqui da placa Arduino Uno. A placa Arduino Uno é a mais comum que nós temos. Então o microcontrolador, né, que é esse componente aqui, ele é programado mediante uma linguagem de programação da Arduino, que é baseado no Wiring, né, no ambiente de desenvolvimento que está baseado no Processing, e aí você consegue aproveitar, né, desse ambiente para você fazer a programação desse microcontrolador, né, que ele está numa placa. Então a vantagem de você utilizar o Arduino ao invés de usar uma placa, um microcontrolador, é que ele já está numa placa. Você compra essa placa e ele já está ali prontinho. Você já usa as portas, já está tudo em conector. Então isso facilita demais. E a interface entre aquilo que você quer que o microcontrolador faça e aquilo que você está em mente para que ele realize, a interface é justamente essa plataforma do Arduino, né, esse IDE, né, que é o ambiente de desenvolvimento de programas, que é baseado justamente em duas ferramentas que já tem como característica tentar simplificar ao máximo. Então, para você tirar aquilo que você quer que algo faça, que está na sua cabeça, para que realmente ela vá realizar, isso você consegue fazer com poucas linhas de programação. Então, isso é realmente muito, muito legal. Então, você consegue colocar esse carinha aqui para trabalhar, né, esse microcontrolador para trabalhar através de uma programação que ela é rápida e ela é fácil de se fazer. Então, pessoal, as placas de Arduino, né, como ela é hardware aberto, você pode fazer ela à mão, né, você pode comprar, elas podem ser montadas em fábricas, enfim, os desenhos da placa vai estar disponível, né, é uma licença aberta, né, então dessa forma você tem a possibilidade de adaptar essa placa também às suas necessidades de projeto. Você pode, por exemplo, mandar fabricar uma placa que ao invés de ter um conector dessa forma, você modifica esse conector, ou você acha que essa placa é pequena, você quer que tenha uma base aqui, ela seja maior, para você colocar alguns outros componentes, você consegue modificar, porque trata-se de um hardware livre, né? Também software livre. Então, dessa forma, você consegue adaptar esse projeto às suas necessidades sem ter problema com licença, né? E com relação ao software, né, o que dizer? Né? Você vai lá, baixa o software, o aplicativo, né, em www.arduino.cc. Né? Então é uma plataforma, e você baixa ele gratuitamente. Ele até pergunta se você quer fazer uma doação lá, mas você não é uma doação, não é obrigatório. E a gente vai fazer também na próxima aula, nós vamos instalar o software para você ver como que a gente faz a instalação disso. Mas é nesse site onde você baixa, e ali você tem também até material didático, né? É verdade que está em inglês nesse caso, mas depois eu também vou dar algumas orientações onde você consegue informação e material didático para Arduino em português, certo? Bom, pessoal, o projeto Arduino, né? O projeto Arduino ele é relativamente novo, né? Ele começou em 2005 na cidade italiana de Ivrea. E o objetivo inicial deles era de criar um dispositivo para estudantes, né? E esse dispositivo ele deveria oferecer o controle de projetos e também, né, torná-lo mais econômico do que os sistemas de criação de protótipo que eram disponíveis até então, né? E a gente está falando aí de 2005. É interessante que o projeto Arduino ele é um projeto novo, né? Ele é um projeto aí de 15 anos, né? Então, os autores desse projeto, né, dando crédito aí a quem fez esse projeto, foi o Massimo Benzi, o David
Quartielias, o Tom Igor, o Gianluca Martino e o David Mellis, né? E ele é baseado em Writing, que é uma plataforma de código aberta, como nós falamos. Essa plataforma ela foi criada pelo colombiano Hernando Barragan, e ela é baseada também em Processing, que é outra plataforma que foi criada pelo Casey Rias e o Ben Fry. Agora, uma história interessante, né? Você sabe por que foi dado o nome Arduino? Né? Você faz ideia por que Arduino? Né? Muitos até utilizam o Arduino, mas poucos sabem dessa história. Na cidade de Ivrea, onde surgiu, né, o Arduino, no século X, século XI, né, se estima aí por volta desses 2 séculos, não se tem ainda uma data, um ponto, um ano preciso, mas é por volta do século X, século XI, teve um nobre, né, que ele se autoproclamou rei de toda a Itália, né? E esse nobre, né, esse autoproclamado rei, ele tinha o nome de Arduino. Obviamente, né, não deu muito certo, né, como era comum na época, esse rei ele foi morto pelos seus rivais, né? O fato é que essa cidade, né, Ivrea, nessa cidade ele ainda é muito lembrado, ele é muito famoso. Por exemplo, em Ivrea, a avenida principal ela se chama Via Arduino, né, em homenagem a esse nobre, né, esse suposto rei. E assim como muitos comércios, lojas, e recebem o nome de Arduino, fazendo menção a esse rei autoproclamado. E quando viviam lá, né, os integrantes do time que criou o projeto Arduino, depois do expediente eles iam tomar cerveja, né, e eles iam em um bar, né, que em homenagem ao nobre recebeu o nome de Arduino, né? Então era o bar Arduino, eles iam tomar cerveja depois do expediente de trabalho num bar chamado Arduino, e ali eles se confraternizavam. Então o nome do projeto Arduino é homenagem ao Arduino Bar, que eles iam tomar a cerveja deles, que por sua vez era uma homenagem a outro Arduino, o nobre que se autoproclamou rei da Itália e foi morto por conta disso. Então essa é só uma questão interessante do porquê o nome Arduino. Então hoje, pessoal, nós falamos sobre computação física, nós falamos também sobre software e hardware aberto e fizemos aí uma introdução sobre o Arduino, o surgimento, algumas curiosidades e uma ideia, né, da onde surgiu a plataforma Arduino, né, quando falamos do Writing e também do Processing. Na próxima aula, nós estaremos dando continuidade, né, na parte de Arduino. Vamos aí estudar um pouco mais a fundo a parte do hardware do Arduino, os tipos de placa, a parte de instalação, né, do próprio aplicativo. Vamos fazer juntos essa instalação. Vamos também, na próxima aula, estar revendo, né, muitas vezes até vendo pela primeira vez alguns conceitos de eletrônica, né, falando sobre entrada, saída, processamento de sinal, falar também sobre variável, né, variável digital, variável analógica. Vamos estar falando de PWM, né, que é um conceito que de repente não é todo mundo que conhece. Vamos falar um pouquinho mais sobre os microcontroladores e aprofundar então no Arduino e aí começar a estudar a programação do Arduino, certo? Então, nessa aula fica esse conteúdo. Eu gostaria que você fizesse os exercícios para validação da sua presença e qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem lá no nosso grupo
de WhatsApp, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos!